Hoje recebemos em nossos estúdios o novo presidente da Câmara de Vitória, o vereador Anderson Goge, do PP. Eu sou Robson Maia, esse é o ES Brasil Entrevista. Muito bem, presidente, seja mais do que bem-vindo a ES Brasil, um prazer tê-lo aqui conosco. A casa está sempre aberta e à sua disposição. A gente que agradece, Robson, pela oportunidade de vir aqui debater. E essa oportunidade é importante para a gente poder começar a passar para a sociedade o norte do nosso mandato à frente da presidência da Câmara Municipal, um poder muito importante. Bom, presidente, eu gostaria de primeiro falar sobre essa chegada exatamente à mesa diretora da Câmara de Vitória. O senhor já tinha um mandato na legislatura passada e agora o senhor, por mais 4 anos, vai representar a população de Vitória, dessa vez por 2 anos, pelo menos, como presidente da Câmara de Vitória. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que te motivou para essa candidatura, quais são os seus principais projetos, a sua ambição de ter chegado à mesa diretora. Na verdade, é mais um desafio, Robson, que a gente assume na nossa vida. Nós temos uma Câmara que aumentou a representatividade nas regiões e nos segmentos. Nós temos ali uma polarização que aumenta dentro daquele poder da direita e da esquerda. Um dos motivos que nos incentivou foi justamente a gente estar num ponto de equilíbrio para poder dialogar com quem pensa diferente. Então isso daí foi um potencial. Os próprios vereadores, tanto que a nossa eleição foi praticamente unânime a nossa votação. De 21 vereadores, nós tivemos ali 20 votos e uma vereadora se absteve, mas a gente tem uma relação muito boa com essa vereadora que se absteve também. Então, de fato, é um desafio novo que a gente assume. Sabemos da responsabilidade. Temos uma missão muito difícil ao longo desses 2 anos, que é o biênio, a qual nós iremos presidir, um poder muito importante e que, de fato, a Câmara de Vitória ela acaba norteando a política do nosso Estado. Bom, presidente, eu gostaria de falar justamente sobre essa condução para o processo eleitoral. Foi praticamente unânime, como o senhor bem destacou, né? 20 votos favoráveis, apenas uma abstenção. Porém, nos dias que antecederam a votação, houveram alguns boatos sobre 5 vereadores que estavam tentando compor uma chapa, mesmo que não formassem o mínimo necessário, mas que foi uma situação apaziguada pelo prefeito Lourenço Pasolini, uma conversa de articulação. Queria saber do senhor como que o senhor também observou essa movimentação, como que ficaram os acordos após isso, teve alguma conversa de alinhamento para entender melhor como seria a melhor solução para compor essa mesa diretora da Câmara de Vitória? Na verdade, toda disputa ela é legítima. O vereador André Brandino colocar o nome dele, a qual ele já tinha pleiteado este cargo numa legislatura anterior, então é legítimo da democracia. Mas nós aguardamos, tivemos paciência, até porque o processo da eleição da mesa no município de Vitória ela começou muito antecipada. Então a gente sabe que no processo eleitoral tudo tem um time. E o nosso time de conversar sobre a mesa diretora, embora tenha um desejo, seria depois da diplomação. Porque nós tínhamos ali alguns fatores que tinha a nossa prestação de contas, nós tínhamos a diplomação, então na nossa visão seria muito antecipado a gente começar a conversar. E depois da nossa diplomação, de fato, nós começamos. É óbvio que a gente teve o apoio do executivo também intervindo, e esse grupo também faz parte da base. Então foi mais uma questão de alinhamento, de conjuntura, de buscar essa união, até porque o nosso objetivo ali no parlamento é trazer a união. Estamos presidente dos 20 vereadores, não somos presidente do legislativo ou só do executivo. Sim, nós precisamos buscar um ponto de equilíbrio entre os poderes. Bom, prefeito, eu gostaria também de abordar com o senhor exatamente quais são as prioridades para esse início de mandato. A gente sabe que a Câmara de Vitória ela exerce um papel central hoje na política, não só, vou até classificar, na política estadual, é uma referência. Queria que o senhor falasse, elencasse quais são as principais prioridades para esse início de biênio. Primeiro, nós temos muitos desafios à frente do Legislativo. Nós temos que organizar a casa. Aumentou-se o número de vereadores, aumentou-se a estrutura da casa e, lamentavelmente, a casa não se preparou para esse aumento. Então, esse mês de janeiro, provavelmente, sempre é o recesso do Legislativo. Nós estamos trabalhando, o dia que a gente sai mais cedo dali, Robson, por volta de 8, 9 horas, justamente para acolher, para poder tentar estruturar, para poder entregar o melhor Legislativo. Em relação à estrutura física, agora em relação à estrutura, nós precisamos potencializar o mandato de todos os vereadores. Os vereadores estão ali, eles foram eleitos, eles representam uma camada da sociedade e nós estamos ali de fato para poder buscar um ponto de equilíbrio
mas é óbvio que respeitando também a independência dos poderes, mas não podendo travar pautas ali que venham prejudicar o cidadão munícipe. Então, o nosso ponto ali é um ponto de equilíbrio, onde nós temos que ter oportunidade em dialogar com quem pensa diferente da gente. Perfeito. Presidente, eu também gostaria de abordar exatamente sobre essa relação com o executivo, né? O senhor falou bem de não travar pautas, de ter celeridade no processo. A gente sabe que, apesar de o legislativo trabalhar de forma independente do executivo, por várias vezes as funções caminham de formas parecidas pelo desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento de pautas. E uma das críticas principais no mandato anterior foi que a Câmara praticamente era um braço do prefeito Lourenço Pasolini. O senhor é aliado do prefeito, caminhou junto com o prefeito. Queria saber como o senhor pretende separar os processos, principalmente em relação à transparência, trazer pautas de fiscalização também do uso do dinheiro público com o executivo. Queria saber como o senhor pretende conduzir esse processo. No nosso mandato anterior, nós também estivemos na base do prefeito, mas isso não impediu o nosso mandato de vereador de fiscalizar. Exemplo disso que eu cheguei até a convocar um secretário lá na Câmara para poder prestar esclarecimento de algo que nós tínhamos dúvida e que depois foi elucidado, graças a Deus não tinha nada demais. Então o prefeito, nós temos uma relação muito boa de diálogo e ele não vem com aquela questão porque você está ali exercendo o seu papel, nos perseguindo. Ele nunca fez isso ao longo dos 4 anos, pelo menos com o nosso mandato, e a gente observa também com o mandato de muitos vereadores que são da base, que estão próximos. Então nós temos um desafio, nós estamos trabalhando para dar governabilidade ao prefeito, mas nós não iremos impedir os vereadores de ter a sua independência e de ter o seu posicionamento quanto àquilo que eles representam para uma camada da sociedade. Bom, mas entrando exatamente nesse ponto, a gente viu alguns entraves entre a Câmara de Vitória, alguns vereadores especificamente, sobretudo da oposição, e o prefeito. Eu queria saber como que o senhor pretende mediar esse diálogo, porque nos últimos anos a Câmara de Vitória passou por repercussões negativas. A gente observou por vários momentos alguns embates que até excederam ali a discordância política talvez que existe entre alguns vereadores e o prefeito Lourenço Pasolini. Queria saber como o senhor pretende alinhar esse debate, porque ideologicamente pode existir essa diferença, né? Mas em questão do respeito que existe ali ao mandato, também à governança do prefeito, queria saber como o senhor enxerga esse papel. Então, o nosso norte é o regimento interno e a lei orgânica. Esse é o nosso norte. Nós iremos seguir ao longo dos 2 anos, respeitando o regimento interno e a lei orgânica. As diferenças ideológicas, é óbvio que elas irão existir, mas o que nós não podemos permitir é que a diferença ideológica ela venha prejudicar o cidadão. Exemplo, pode ter um projeto que foi elaborado tanto pela direita quanto pela esquerda, e aí, por conta das questões ideológicas, nós não iremos aprovar? Não, nós estamos aqui para poder legislar em prol do cidadão, a qual precisa do nosso serviço e que paga os nossos salários. Então, nós trabalharemos de forma incansável para poder mediar qualquer tipo de conflito dentro daquela casa. Perfeito. Dando continuidade, então, presidente, eu gostaria de falar com o senhor agora sobre esse aumento expressivo que a gente teve na Câmara de Vitória, né? Eram 14 vereadores, agora nesse novo mandato são 21, nessa nova legislatura, 21 vereadores. Isso também aumenta a quantidade de demandas que chega até a mesa diretora. Como é que o senhor observa essa situação, esse cenário? Como é que o senhor se preparou para isso também? Aumentou-se o número de vereadores, mas o meu administrativo continua o mesmo. Nós estamos trabalhando com administrativo enxuto, nós estamos trabalhando, e aí eu queria agradecer. Nós temos um quadro de efetivos lá, que o efetivo ele é a memória viva do departamento. Nós temos os servidores comissionados que se dedicam de forma incansável. Então aumentou-se a quantidade de vereadores, mas a nossa máquina ela continua a mesma, de forma enxuta. Não temos intenção nenhuma em aumentar o número de servidores, a não ser que a gente observe uma necessidade. Mas hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo contornar. E eu queria agradecer a todos os servidores que se dedicam de forma incansável para poder nos ajudar nessa batalha, que é uma batalha muito difícil. Esse efetivo é o suficiente para a Câmara de Vitória conduzir as pautas consideradas prioritárias? Na verdade, o administrativo ele tem que fazer fluir as matérias dentro da casa. E aí nós estamos chamando, nós estamos pedindo empenho, e se a gente observar que em algum dado momento a gente precisa reforçar, porque a demanda está vindo, ela é maior,
do que a gente tem de efetivo lá para poder atender, aí nós iremos de fato discutir com o legislativo, discutir com os nossos servidores, até para dar condições de trabalho às pessoas. Nós não queremos também ninguém esgotado, ninguém ali trabalhando de forma que não consiga dar conta. Isso daí é importante para a gente também, a saúde do nosso trabalhador. Presidente, agora falando um pouquinho sobre a situação da Câmara em relação à população. A gente sabe que nos últimos anos também existiram episódios, de certa forma, lamentáveis de discussão entre vereadores e presentes no plenário. É comum até em discordância durante projetos, né? A gente já observou isso em todos os lugares, porém nos últimos anos a gente viu de forma acentuada algumas divergências que extrapolaram também essa questão, até mesmo com denúncias, né, que foram parar no Ministério Público, enfim, várias investigações que tocaram de forma que excederam, né, ali a discussão, a divergência. Queria saber como que o senhor pretende aproximar também a Câmara de Vitória da população, essa questão da transparência na condução de projetos, como é que o senhor enxerga essa questão? Nos últimos anos, nós observamos que as duas extremidades, elas cresceram bastante, elas começaram a se posicionar. Porque em um passado bem recente nós tínhamos uma esquerda que era muito forte, nós tínhamos o centro que estava sempre ali oscilando, mas a direita não tinha esse papel tão importante quanto está tendo agora. Então, por conta dessa polarização de direita e esquerda, é óbvio que com a representatividade dentro daquela casa, exemplo, o PSOL nunca teve assento na casa, o PL também nunca teve assento na casa. Então, com essa polarização, teve uma tendência de aumentar as discussões, mas quanto presidente nós trabalharemos ali para poder trazer, para poder diminuir esse tipo de tensão, respeitando o mandato de todos ali. Em relação à plateia, é normal, até porque quando você tem uma representatividade maior e tem pontos polêmicos, a população vai participar, porque a população está cobrando e quer ver o que está acontecendo ali próximo ao legislativo. E aí nós temos a questão também dos servidores, que estiveram muito presentes ao longo desses 4 anos ali, reivindicando, buscando melhorias, trabalhando. Nós temos pautas polêmicas ali dentro daquela questão de escola sem partido, entre outras questões. E isso é um processo natural que as pessoas vão para lá, e aquelas pessoas que têm uma corrente majoritária para poder reivindicar os seus direitos. Bom, o senhor falou algumas vezes ao longo da nossa entrevista sobre polarização. O senhor enxerga como um problema hoje do país, principalmente na condução de projetos, até mesmo na Câmara de Vitória? Porque, como o senhor disse, né, o senhor não deixa de votar em um projeto se veio da esquerda ou da direita pelo benefício da população, independente que apresentou. Agora, como presidente, a sua visão mudou, a visão que o senhor tem? É um problema hoje para a Câmara de Vitória, até mesmo para o país, essa polarização, essas extremidades tão fortes, tão acentuadas? Primeiro, a gente respeita os que pensam diferentes. A polarização, do meu ponto de vista, eu não vejo problema nenhum. Até porque a política faz parte das discussões. Seria muito ruim se todas as pessoas pensassem iguais e a gente tivesse ali uma fila, todo mundo seguindo para o mesmo caminho. Agora, o meu ponto de vista na presidência é, de fato, respeitar a polarização, é deixar com que eles trabalhem, mas sempre mantendo a ordem e a disciplina e sempre trabalhando em prol da sociedade, porque ela é quem mais necessita pelos nossos trabalhos. Perfeito, presidente. Já caminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria de perguntar para o senhor, agora, no retorno às atividades, né, logo em semanas já da Câmara de Vitória, queria que o senhor falasse quais vão ser as pautas prioritárias enquanto presidente da mesa diretora que o senhor pretende trazer para discussão no plenário logo de imediato. Precisamos discutir, debater com os vereadores a questão da reformulação da Câmara. Nós temos um prédio ali onde a Câmara vem legislando e falando sobre acessibilidade, e hoje o nosso plenário não tem acessibilidade e é um patrimônio tombado, nós não podemos fazer obra nenhuma, então nós temos alguns desafios internos que nós iremos discutir com o Legislativo. Já a parte externa, nós iremos potencializar o mandato de todos os vereadores. Estamos estruturando a casa, estamos estruturando os gabinetes, estamos ali colocando tecnologia para dentro dos gabinetes, a qual os vereadores possam se comunicar com quem o elegeu, e trabalhando também em um ponto para poder até trazer essa aproximação. Tem algo inovador que nós estamos discutindo com o parlamento, nós já implantamos no primeiro dia da nossa sessão, que seria a Câmara Itinerante. O que é a Câmara Itinerante? Hoje os vereadores eles ficam em um local ali preso, sem ter muito contato com a população. A Câmara Itinerante não. Ela sai da sua zona de conforto, ela vai para dentro das regiões para poder debater com a sociedade os problemas do dia a dia. Porque o cidadão hoje ele
está pensando na polarização? Uma camada muito pequena da sociedade. O que o cidadão precisa é que resolva o problema da rua, do beco, do bairro, da cidade, e esse vai ser o nosso objetivo. Ouvir mais o cidadão, estar mais próximo do cidadão, para de fato conseguirmos ter um rumo melhor para atender as demandas da sociedade. Foi bom o senhor tocar nesse ponto, porque é uma ideia similar que tem na Assembleia Legislativa, né? O senhor bem citou que é uma ideia do parlamento, que tem mostrado resultados nos últimos anos. O senhor pretende estabelecer um diálogo maior com as outras instituições, até mesmo ter como referência, para trazer essas ideias positivas para a Câmara de Vitória? Nós temos um desafio muito grande. Primeiro é buscar o diálogo com todas as instituições, seja do Poder Executivo, seja do Poder Judiciário, em todas as esferas, inclusive com as organizações, para a gente poder debater, porque é o debate, é o diálogo que abre a nossa mente e que a gente consegue enxergar e, de repente, resolver problemas a qual a gente não enxergava. Perfeito. Presidente, para a gente encerrar, eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem para a população de Vitória, falar um pouquinho das suas expectativas, não só para essa legislatura, né, para esse mandato à frente da mesa diretora, mas também do seu mandato pessoal, né? O senhor foi eleito mais uma vez por mais 4 anos para representar a população de Vitória, a população capixaba, de certa forma. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, explicando o meu mandato. O vereador Anderson Goge é uma coisa e a presidência é outra. O meu mandato ao longo dos 4 anos tentou cuidar da parte mais alta da nossa cidade, aonde nós observamos, antes de estar no mandato de vereador, que o poder público não chegava. É aquela parte que fica em situação de vulnerabilidade. Começamos a trabalhar a questão de projetos sociais e levando investimento com equipamentos públicos de qualidade para a área de periferia. E a gente começa a cuidar da cidade de cima para baixo. Esse é o vereador Anderson Goge. Já na questão da presidência, nós precisamos cuidar do parlamento, precisamos cuidar dos vereadores e temos que ter muita responsabilidade para não prejudicar a sociedade. Sociedade essa que clama e precisa de muitas melhorias. E nós pensamos que aonde tem briga, todos os lados perdem. Nós estamos aqui para poder quebrar as barreiras e construir pontes. Esse vai ser o nosso desafio ao longo dos 2 anos na presidência daquele poder tão importante. Vereador, presidente, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja sempre bem-vindo a S Brasil. E a você de casa que quer conferir essas e outras informações, acesse www.esbrasil.com.br.